Shirazade. Bom, só de ouvir esse nome a gente já pensa logo naquela contadora de histórias fantástica de As Mil e Uma Noites, não é mesmo? Mas e se a Sherazade que a gente tem na cabeça for só uma das versões da história? Pois é, acontece que, dependendo da tradução do livro que a gente pega para ler, a personagem que encontramos pode ser, olha, completamente diferente. A pergunta parece até boba, de tão simples, né? Mas a resposta... a resposta é bem mais complexa do que parece. Afinal, quem foi de verdade essa mulher que conseguiu sobreviver noite após noite usando o poder das histórias? Então, a chave para desvendar esse mistério todo está na mão de uma pessoa que, na maioria das vezes, a gente nem nota: o tradutor. É que traduzir, sabe, não é só trocar uma palavra por outra. É uma arte, um ato de interpretação. E cada escolha que um tradutor faz acaba literalmente esculpindo a personalidade de um personagem. Para a gente entender isso na prática, vamos dar uma olhada em duas traduções super importantes. Beleza, então vamos lá. O primeiro da nossa lista é Hussein Arradawi, um tradutor mais moderno, um acadêmico. A versão dele é, digamos assim, a do purista. Sabe, aquele erudito que vai lá na fonte, que quer o texto mais original possível. O Arradawi, ele baseia todo o trabalho dele no manuscrito sírio do século XIV. E isso é importante porque é um dos textos mais antigos e, sabe, mais coesos que a gente tem. Foi uma escolha muito consciente dele de voltar no tempo mesmo para pegar a versão mais limpa da história, antes de todas aquelas camadas e floreios que foram sendo adicionados com os séculos. E o estilo dele, claro, reflete totalmente essa busca. O texto é seco, direto ao ponto, quase minimalista. O Arradawi, ele se recusa a enfeitar o pavão, sabe como é? Ele não quer embelezar o texto. O objetivo dele é muito claro, ser uma janela limpinha, super transparente, para o manuscrito original, sem que a voz dele de tradutor apareça. E é claro que essa filosofia toda dele se reflete em como ele apresenta a personagem. A Sherazade do Arradawi aparece assim, olha só. A filha mais velha, Sherazade, havia lido os livros de literatura, filosofia e medicina. Ela era inteligente, culta, sábia e refinada. Ela havia lido e aprendido. Agora, o mais importante aqui não é nem o que está escrito, mas o que não está. Repararam? Não tem uma única menção à beleza dela. Zero. Nadinha. Nessa versão, o poder da Sherazade, a arma secreta dela, é puramente o intelecto. Ela é uma estudiosa, uma intelectual que usa o que sabe como escudo e como espada. Simples assim. Mas, do outro lado do ringue, a gente encontra um mundo completamente diferente. E quem construiu esse mundo foi ninguém menos que o lendário Sir Richard Burton, que era explorador, tradutor, um monte de coisa. Se o Arradawi era o erudito quietinho no canto dele, o Burton era o showman. O Burton não estava interessado na versão mais antiga, não. Ele queria a mais completa, a que tinha tudo. Ele usa um manuscrito chamado Calcutá II, que é uma versão bem mais longa, cheia de histórias extras. Basicamente, o palco dele era muito maior e ele queria encher esse palco com um verdadeiro espetáculo. E o estilo? Bom, é o exato oposto da simplicidade do Arradawi. É uma explosão de recursos literários. O texto é todo enfeitado, musical, cheio de rimas, de aliterações. Para ele, a leitura tinha que ser uma experiência mágica, sabe? Tão hipnótica quanto as próprias histórias que a Sherazade contava. A gente consegue sentir o ritmo na descrição que ele faz dela. Olha que interessante. Ela era agradável e educada, sábia e espirituosa, bem instruída e bem educada. Tá vendo? O som das palavras é tão importante quanto o que elas significam. De repente, a personagem não é só inteligente. Ela tem jogo de cintura, ela é charmosa. E agora vem um detalhe, nossa, sensacional, que o Burton adiciona. A Sherazade dele não só leu um monte de livro, ela colecionou 1000 livros de crônicas. Isso muda tudo. Ela passa de uma simples leitora para uma arquivista, uma curadora do conhecimento. É quase como se o próprio Burton, que era um baita colecionador de histórias, estivesse se projetando na heroína dele. Muito louco, né? Então, tá. Quando a gente coloca essas duas Sherazades uma do lado da outra, o que a gente vê? A gente vê de forma muito clara como a escolha de um texto base e de um estilo de escrita não muda só as palavras, muda a pessoa. Cria duas personagens totalmente diferentes. E essa comparação aqui na tela deixa o contraste bem claro.
De um lado, a gente tem a intelectual do Adawi, supercerebral, focada, definida pela sabedoria dela. Do outro, a artista do Burton, charmosa, cheia de espírito, que conquista tanto pela inteligência quanto pelo jeito de falar. É a mesma lenda, só que com duas almas completamente diferentes. E isso tudo nos leva a uma conclusão bem importante sobre literatura, né? Traduzir não é uma matemática de trocar uma palavra pela outra. É um ato de recriação. Pensa assim, cada tradutor constrói uma ponte entre o texto original e a gente, que está lendo. E o jeito que essa ponte é construída, o material, o formato, isso muda completamente a nossa experiência da viagem. Fica aí uma pergunta pra gente pensar, né? Quantos outros personagens que a gente adora, sei lá, de Don Quixote a Ana Karenina, foram, na verdade, moldados pra gente pela voz de um coautor silencioso, alguém cujo nome a gente raramente se lembra de procurar ali na capa do livro. Fica a reflexão.